Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, eu tenho 16 anos. Atualmente, eu estou cursando o primeiro ano do ensino médio e eu sou do estado de Santa Catarina. Eu moro numa cidade chamada Joinville, porque acho que é importante frisar, porque tem algumas pessoas que não são daqui, né? E eu acho que o mais importante para falar sobre mim é que eu faço parte do projeto Resgate, que é o responsável por essa entrevista estar acontecendo. E para quem não conhece, o projeto ele já tem 21 anos. Ele foi criado aqui na minha cidade. E desde o início, o principal objetivo do projeto é incentivar a educação e o desenvolvimento pessoal dos jovens aqui da nossa cidade. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, porque um dos temas que foi trabalhado esse ano foi as principais dúvidas que os jovens possuem em relação a qual faculdade ou carreira profissional escolher. E para a gente tirar muitas das dúvidas que nós, que somos jovens, possuímos, o nosso grupo aqui convidou duas profissionais hoje para conversar um pouquinho sobre a vida profissional delas e como é um pouquinho o mercado de trabalho. Enfim, elas vão trocar algumas experiências. Eu espero que a entrevista seja bem produtiva e informativa para todo mundo que estiver assistindo. Então, como vai funcionar a entrevista? Um pouquinho da mecânica. O meu grupo, que são a maioria dos participantes que estão aqui, já tem algumas perguntas pré-estabelecidas. Então, a gente vai indo abrindo o microfone e fazendo as perguntas para as convidadas. Mas o público que está aí pode fazer perguntas também. Eu só peço que aguardem um pouquinho, porque a gente vai abrir um espaço para as perguntas mais no final da entrevista. E é isso. Então, agora chega de explicações e vamos para as convidadas. Então, novamente, queria agradecer as duas por estarem aqui hoje. Vai ser uma horinha bem curta, mas eu acho que vai ser muito produtiva para todos nós. Então, começar devidamente com as perguntas. Gostaria de começar com a Valéria. Valéria, você poderia se apresentar um pouquinho para nós? Acho que a maioria daqui não conhece muito você, né? Então, você podia falar um pouquinho sobre a sua idade, onde você nasceu, onde estudou e talvez a sua profissão atual, não sei. Enfim, conte um pouquinho de você para a gente, por favor. Claro, claro. Gente, boa noite, então, para vocês. Eu queria, antes de mais nada, externar aqui todo a minha satisfação de estar aqui com vocês hoje. Realmente, eu fiquei muito feliz com esse convite. Primeiro, porque partiu da minha best, da minha grande amiga Lu, que me inspira tanto, né? De quem eu fui. Já contando um pouquinho da história, que você já falou um pouco, mas a gente se conheceu lá no Colégio Platão, em Maringá, né? Eu sou de Maringá, assim como ela, sou de uma cidadezinha ao lado de Maringá, na verdade, no Paraná. E aí a gente trabalhou juntas e eu entrei no colégio como estagiária, assim, isso em 2007. E aí comecei a assistir as aulas dos profissionais que já trabalhavam lá, que eu ainda não tinha me formado nessa época. E aí encontrei essa musa loira maravilhosa que vocês conhecem, inspiradora, né? E aí, assim, tanto profissionalmente quanto depois a gente foi se aproximando e hoje ela é, assim, uma grande amiga minha mesmo, que sabe tudo da minha vida e dos meus projetos e tal. Então, eu estou muito feliz por isso, de estar aqui hoje, por esse convite a partir dela. E também porque ela me contou um pouco desse projeto que o Gustavo agora também mostrou, explicou um pouco mais para mim, e eu acho assim, muito produtivo esse tipo de iniciativa, assim, acho que qualquer outro tipo de projeto, talvez eu não ficaria tão feliz de estar. Então, obrigada mesmo por estar aqui, por isso, né? E terceiro motivo, porque eu amo a minha profissão, amo falar sobre letras, sobre literatura, gramática, sobre educação. Então, realmente, muito obrigada por estar aqui. E rapidinho agora, que senão eu falo demais, vocês já vão perceber. Eu então, nasci no Paraná, em Floresta, ao ladinho de Maringá. Estudei na UEM, em Maringá, na mesma faculdade que a Lu, fizemos a graduação. Aí depois eu fiz o mestrado também na UEM, em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. E aí, depois, por causa da Lu também, eu vim morar aqui em São Paulo. E aí, em 2010, eu vim para cá em 2014. E aí,
trabalho aqui hoje em 2 escolas, ensino fundamental e médio, e também estou fazendo doutorado na USP hoje, na área de gramática, de filologia e língua portuguesa. Né? Então, é essa aí é meu pequenino e humilde currículo. Sempre humilde, né, dona Valéria? A Valéria, a gente passou no primeiro lugar no mestrado. Ela só foi tentar para ver qual era. Ai, passou em primeiro. Ela não esquece. Nunca vou esquecer. Aí eu vou lá tentar, vai que eu passo, passou em primeiro lugar. Ah, vá. Ai, é que tinha pouca gente concorrendo, tá, gente? Bom, É boa, ela é boa, muito boa. agora eu queria pedir a apresentação da Luciane também, porque pessoas talvez não conheçam a Luciane, acho difícil, né? Mas acho que tem pessoas que não conhecem a Luciane. Bom, então meu nome é Luciane dos Santos, eu sou professora de língua portuguesa, mas mais especificamente falando na área de literatura. Eu ministro aula há 23 anos, com muito amor à educação, assim como a Val, a gente tem isso de muito parecido, nós acreditamos na mudança por meio da educação. Fiz a minha graduação e terminei em 98, bem antes da Valéria, também na Universidade Estadual de Maringá. Depois eu fiz o mestrado na Universidade Estadual de Londrina, já no viés da literatura, e depois eu fiz também o doutorado na Universidade Estadual de Londrina, né? E a minha pesquisa sempre foi baseada na mulher, na escrita da mulher. E estou em sala de aula, né? Durante todo esse tempo trabalhei de 6ª série até pós-graduação. Eu passei por todas essas áreas e consegui me adaptar em todas essas áreas. Mas eu sempre friso, o que eu mais gosto é o ensino médio. Mais que a graduação, mais que a pós. Eu gosto de trabalhar com adolescente. É isso. É verdade. Bom, então, agora a gente vai começar as perguntas que a gente já tem pré-estabelecidas. Se eu não me engano, a Yasmin tem algumas perguntas para fazer para vocês. Então, Yasmin, agora é com você. Oi, gente, boa noite. Acho que Olá, daqui só o pessoal do Resgate me conhece. Meu nome é Yasmin Felipe, eu tenho 17 anos, eu faço parte do projeto Resgate e eu estudo no Colégio dos Santos Anjos. Não sou do Bonde. Ah, que legal! E Luciane e Valéria. que ótimo. Luciane e Valéria, eu tenho 2 perguntas para vocês. A primeira é, por que vocês escolheram letras? Vamos ter que resumir, né, Val? É. Bem resumido, vai ter que ser muito rápido. Quer que a gente responda ou já quer jogar as duas? E a gente responde. Não, pode responder essa. Então, Val, começa você Responde essa, sempre. depois eu faço a outra. Tá. Eu, assim, vou falar rapidinho. Assim como vocês estão vivendo esse momento de ensino médio, nós também passamos por isso, essa dificuldade de definir o que fazer para o futuro, não é fácil, não é um momento muito cedo, né, para definir. Mas eu, assim, desde o ensino fundamental, já sentia que eu gostava muito da área de humanas, da área de linguagens, né, sentia que eu gostava de fazer... gostava muito de arte, de cultura, e aí depois ensino médio, filosofia, sociologia, e aí eu já trabalhava no ensino médio na época, eu estudava, passava o dia todo, trabalhava num escritório, e à noite eu fazia magistério, naquela época tinha magistério como ensino médio de opção, você podia escolher o ensino médio regular ou o magistério, que já é um profissionalizante para a área da educação, né, na época era assim. E aí, mas quando eu comecei, eu não tinha certeza ainda se eu queria ser professora. E aí, o tempo foi passando, fui fazendo estágio e acho que a formiguinha, sei lá, da educação, assim, foi me tocando, foi me mordendo e eu fui gostando de pensar que eu poderia, de algum modo, pelo menos um pouquinho, ajudar as pessoas a buscarem a buscar um diferencial por meio da educação, né? Acho que buscar de algum modo mudar alguma coisa nesse mundo tão louco por meio da educação. E aí
depois, no cursinho, eu tive um professor, eu já gostava, sempre gostei muito de literatura, entrei em letras por causa de literatura. Hoje eu trabalho com gramática mais, mas eu sou apaixonada por literatura e pelo filtro que a literatura, a poesia, tudo causam no nosso olhar, né? Da forma como a gente passa a ver o mundo diferente por meio da literatura. Então, foi por causa mais ou menos assim de dois professores que me influenciaram muito, profissionais assim incríveis. Eu já gostava muito de português e daí por causa deles deu toque e eu escolhi letras e foi uma ótima escolha. Não me arrependo, gosto muito do que eu faço. Bom, e eu tinha muita dúvida. Tanto que eu fiz o terceirão e a maioria das pessoas já sabiam, tinham uma leve ideia. Eu falei bastante isso, conversei sobre isso com o Gustavo. Eu tinha certeza, gente, do que eu não queria. Eu sabia que eu não queria nada com exatas e que eu não queria nada com biológicas. Então eu queria algo relacionado à comunicação. Jornalismo, comunicação, direito, mas eu não pensava nunca na questão do professor, até por uma questão de status. Você é professor, né? Olha que coisa, né? Olha, logo eu falar isso. E aí eu prestei, inclusive, o primeiro vestibular para administração de empresas na Universidade Estadual de Maringá, passei, não fui fazer matrícula porque falei, gente, não é isso. Aí eu parei um ano para pensar e comecei a trabalhar. E fui fazer um cursinho, conheci um professor também, que eu me encantei pelas aulas dele de literatura, e eu tive a oportunidade de me tornar amiga. Eu estava trocando emprego, ele falou, você não quer trabalhar da minha escola de redação? Eu fui ser secretária dele, aí comecei a conviver. É o Nailor? É o Nailor. O Nailor também é o professor que me influenciou, a gente, que eu falei. Ele é muito bom. Ele é um espetáculo. Inclusive, depois eu comento com vocês, mas a gente vai fazer uma live juntos para falar sobre educação. Já estou conversando com ele, mas depois eu falo para vocês. E aí eu me apaixonei pela literatura e ele falou, faz letras. E fiz letras. E assim, aí aconteceu uma coisa diferente comigo, né? De outros colegas. Desde o primeiro dia de aula eu sabia que eu queria dar aula de literatura. Ao contrário da maioria das pessoas, que vão se descobrindo no curso. Então, resumidamente, foi isso. A segunda pergunta, mas eu acho que vocês meio que já responderam no meio dessa, é como que foi a escolha para qual matéria lecionar dentro da Faculdade de Letras? É isso. Eu já acho que com certeza. Eu respondi. Acho que a Val ainda tem mais para falar aí, né? Vou também ser breve. Como eu disse, a Lu, eu acho que eu segui mais o caminho realmente da maioria, fui me encontrando no decorrer do curso qual linha dentro da letras, que tem várias coisas que você pode estudar e pode se especializar. Eu acabei, no decorrer do curso, me descobrindo mais indo para gramática, porém, como eu disse já antes, eu tenho uma grande paixão pela literatura, a poesia é uma coisa que realmente, assim, me causa aquele quentinho aqui dentro no coração, né, quando eu leio alguma coisa assim, então eu gosto muito, porém, trabalhando nessa escola onde eu conheci a Lu, eu comecei a trabalhar mais com gramática e fui também gostando e entendendo muito assim, interpretando as coisas, tanto que a gramática nos ajuda nisso também, a interpretar os textos com mais, você dá aquela luzinha, nossa, eu não acredito, é isso, tal, por meio da linguagem, né, então isso também me motivou e, por fim, eu acabei indo para a área da gramática, então foi no meio do curso, e respondendo, assim, bem pontualmente a sua pergunta, Yasmin, foi mais praticando, tipo, já atuando como professora, eu senti que eu curtia mais dar aula de gramática, embora eu ame literatura. Mas lembrando, Yasmin... Que legal. Desculpa, mas lembrando que nós precisamos ser aptos em tudo. A gente sempre vai ser melhor em alguma coisa, mas a gente precisa estar apto a encarar os desafios que acontecem. Eu já ministrei muito tempo aula de gramática, a Valéria sabe, já pedi muito socorro para ela, porque ela realmente, gente, ela é uma entendedora, ela sabe muito,
E é assim, é invejável o conhecimento dela, e às vezes, até hoje, vira e mexe, Val, socorre aqui, eu tô em dúvida, me explica como é que eu posso explicar isso de uma forma mais clara para os alunos, né? Até porque hoje eu também estou ministrando redação, e não tem como falar de redação sem falar de gramática. E, então, a gente precisa ser completo a hora que sai. Mas aí depois, no decorrer do caminho, os acontecimentos vão surgindo e você acaba Direcionando. É isso que você falou, muito importante, Lu. Eu também dou aula de literatura hoje, também para oitavo e nono ano, né? Até eu sim, tô com meus livrinhos aqui, tudo indicação da Lu, que eu trabalho com os oitavos e nonos, então eu amo também, mas realmente é isso que ela disse, a gente se especializa em uma, porém atua com tudo, com produção de texto, redação, né? E dá para falar depois. Eu acho que eles Entendido. devem perguntar, eles devem perguntar, mas depois a gente vai falar o que dá para fazer com o curso também, né? Que não é só da aula. Claro, acho que vão perguntar. Mas eles devem perguntar. Sim. Obrigada, Yasmin, desculpa aí. Meninas, obrigada por responder essas perguntas, foi muito importante. Não, capaz. Obrigada mesmo. Imagina. A gente Imagina. Olá, Gustavo. Tá. Pode começar essa, Lu. A gente vai trocando. Eu vou falar. O curso de letras é difícil. Ponto. Não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um. É um curso que vai exigir raciocínio, você precisa ler. Se você não ler, você vai aprender a ler. Eu não lia tanto, eu me tornei leitora no curso. Eu sempre trabalhei, então para mim era muito cansativo, porque eu trabalhava o dia todo, porque eu precisava trabalhar. E aí eu às vezes pegava busão, às vezes descia a pé, às vezes, né, pegava carona, às vezes tinha namorado, levava, enfim, ia para a faculdade, fazia faculdade à noite, de manhã, ó, o Júnior chega, calma que eu já dou de ser, Júnior. De manhã, aí no outro dia eu tinha que acordar de manhã e trabalhar novamente. E quando acumulam as provas, Gustavo, se você não estuda e lê com frequência todos os textos que os professores vão solicitando no decorrer da semana, você não dá conta, porque é muita teoria. Né? É muita teoria. Você vai ter literatura, a teoria da literatura, o porquê que surgiu a literatura, o que é poesia na raiz da poesia, o que é poema na raiz do poema. É como se o universo fizesse assim, ó. Eu falo que todo mundo tinha que fazer o curso de letras. E uma curiosidade, paralelo ao curso de letras, tinha um amigo meu que fazia direito, um grande amigo meu, que hoje ele tá delegado da Polícia Federal, tá muito bem. Tá? O Mário Nomoto, o Val. Até posso falar dele aqui, que é um grande amigo. E ele fazia direito, eu fazia letras. Ele falava assim, cara, você estuda demais. Você lê muito mais do que eu. O curso de direito é um curso muito mais técnico. A gente precisa estudar, mas não é tanto. Então, cursos relacionados à filosofia, sociologia, letras, a gente acaba estudando muito. E no meio do caminho, Gustavo, vão surgir as dúvidas, porque a gente ainda é muito jovem, né? Eu tinha aqui 22, 23 anos fazendo faculdade, e aí, no primeiro empecilho, né, na primeira discordância de ideias junto a um professor, né, e você trabalhando, e eu, às vezes, algum problema familiar, aí vem assim, vou parar, não é isso que eu quero. Alguns momentos, principalmente no terceiro ano do curso, eu fiquei bem desmotivada, foi uma carga horária muito pesada, então, assim, tem que ter preparado. E eu e a Val, a gente teve sorte de fazer uma universidade excelente, porque eu tive exímios professores. Então, tem dificuldade sim, viu, Gustavo? E antes de eu passar a palavra para a Val, quem chegou aqui no nosso Meet, gente, é o meu ex-aluno do curso de letras da Unicesumar, o Júnior, e ele mora em Boston hoje. Dá um oi aí, Júnior. Oi, Lu, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, meu amigo. Tudo legal. bem? Tô aqui. O Júnior ele fez letras, eu ministrei aula para ele no Unicesumar, no primeiro ano do curso de letras. Pode também partilhar aqui alguma coisa com a gente. Com certeza, ele é professor também. Ai, que legal. Então, sim. Muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Pessoal, não posso ligar a câmera porque eu estou no trabalho, então se às vezes ficar no mudo aqui é porque o cliente me ligou, mas eu falei, eu não posso deixar de pelo menos ouvir como um podcast. Estou aqui, estou ouvindo o que vocês estão falando, assim, e
Parece que eu estou voltando no tempo, revendo a minha história. Estou muito feliz de estar aqui, Lu. Muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou seu fã incondicional. Onde você for, eu tenho um jeito de estar atrás, né? Para a gente relembrar os velhos tempos. Gente, um participante diretamente de Boston. Vocês estão muito chique, viu, povo aí do resgate? Né? Gente, o Júnior foi um aluno excelente, nós nos tornamos amigos, ele mora em Boston há anos, mas a gente conversa como se se visse todos os dias. E ele se apaixonou pelo curso de letras, né? Hoje ele não segue, porque até ele pode, depois, se der tempo, falar também por porquê, mas eu acredito que se ele tivesse em sala de aula, ele ia ter muita coragem de falar muita coisa bacana para os alunos também, porque ele tem uma vibe muito astral bom. Meio neto da Dercy, né? Total. Chega. Só daí você já tira, né? Silêncio. Chega. Ai, ok. Então, assim, a minha resposta foi essa para o Gustavo. Tem dificuldade. Mas não só no curso de letras, qualquer curso que você venha fazer. Agora, os teóricos, meu amigo, é muita leitura, né, Júnior? O Júnior sabe o tanto de texto que eu dava para ele ler. O que mais, a matéria que eu mais li foi a sua, foi Introdução aos Estudos Literários, né? Me lembro, assim, tantos, eu tenho os xerox até hoje na casa da minha mãe, você acredita? Tá tudo guardadinho. Nossa, eu sei cada texto daquele, enfim. Maravilhoso. Passar a palavra para a Val, eu já falei muito. Mas, na verdade, o que eu vou dizer não foge muito do que você disse. Para mim, a maior dificuldade realmente era conciliar o tempo de estudo com o trabalho, né? Eu também trabalhava o dia todo, estudava à noite, e a maior dificuldade, assim, realmente, porque é denso a questão da leitura mesmo, como ela já disse, a gente tem que ler muita coisa, então aí, quem está ouvindo, de repente, pode ficar desanimado, então não vou fazer, porque eu não gosto de ler e tal, mas assim, quem está ouvindo e curte, gosta dessa área de humana, de leitura, assim, se não curte muito leitura ainda, mas tipo, arte, cultura, né, se sente que isso é importante na tua vida, entra, porque aí, como a Lu disse na outra resposta, você vai adquirindo hábito, você vai analisando, os professores te ajudam sabe quando você você está com óculos, que ele está embaçado, assim, está sujo. Pois na faculdade, eu desejo a vocês, espero que aconteça isso, mas porque aconteceu comigo, e em outros momentos da vida também a gente passa por isso, mas na faculdade foi um desses momentos que você passa, limpa aquele óculos, parece que tira a sujeira, e você começa a olhar as coisas com outro olhar, né, que a literatura, que a leitura, que a interpretação, que toda essa leitura que é densa, que é pesada, te traz. Então, você arruma um tempinho para ler, tem coisa que você não consegue ler tudo, mas isso vai acontecendo. E outra dificuldade, né, que foi o Gustavo, né, outro Gustavo da outra escola, né, que perguntou, essa questão de, no ensino médio, a gente está acostumado com isso em qualquer curso, né, com coisas assim, você tem a opção de fazer trabalho, você tem, né, as provas valem ali, depende de cada escola, mas, assim, há mais oportunidades, os professores estão mais cuidando de vocês, e aí chega na faculdade, você que tem que correr atrás, não espere muito, assim, dos professores, e, assim, tem matéria que vale 10, não tem mais nada, é uma prova só, né, e não tem mais assim, não tem trabalho, não tem, claro, não são todas, mas então, é isso, assim, você precisa, não desanime, tá, que a gente tá falando que tem dificuldade e tal, mas se você pensa em fazer e tal, não desanime por essa questão de dificuldade, porque os outros cursos também vão ter. Então, no nosso, essa quantidade de leitura, mas que depois que você começa, como eu falei, desejo que aconteça isso com todos, porque cada pessoa tem uma experiência pessoal distinta, né? Mas que te abre os olhos e você começa a se interessar por aquilo, e vai indo natural, e é isso, tá? Então, essa é a maior dificuldade. E só complementando, né, Val, em tudo na nossa vida, não só na universidade, na instituição de ensino em geral, por toda a dificuldade que nós passamos, é onde nós crescemos. A gente cresce mais na dor do que no amor.
Você amadurece a partir do momento que você vai colhendo essas pedras. Agora, o que eu falo para vocês dão conta. Dá conta, a gente dá conta. Claro, e assim, isso para qualquer curso também, né? Não só para letras, mas você começa a frequentar congressos, a participar de eventos, você conhece pessoas, você começa a fazer pesquisa, projeto de pesquisa, de iniciação científica, aí tem gente que já começa a curtir a pegada da pesquisa, né, e depois vai para um mestrado, para um doutorado, entra num curso nem achando que vai ser professor, sei lá, na engenharia, agora mudando assim um pouco, acho que não vai ser professor e tal, aí começa a fazer pesquisa, aí vai para o mestrado, vai para o doutorado, então abre muitos horizontes de todas as áreas, né? Isso assim, não só das letras, né? Então, tanto que você sofre, mas é muito enriquecedor, de fato. É muito legal mesmo. E outra coisa que eu quero perguntar para vocês, inclusive a Luciana até já respondeu anteriormente na pergunta da Yasmin, se eu não me engano, mas fica para a Valéria essa. E quais cursos que você tipo pensava em fazer na época de vestibular? Se era só letras ou tinha outra coisa? Eu, assim como a Lu, assim, eu também gostava muito de comunicação, né? Assim, da área de, eu pensei, eu falei lá na minha resposta que eu já fiz magistério, já fui indo pensando na educação, agora eu tenho entrado não pensando muito em educação, aí com o passar do curso, com os estágios, fui gostando, acho que é isso mesmo, tal, só que mesmo assim fica a dúvida, será, né, é difícil da gente ter certeza, e aí eu pensava em jornalismo, comunicação social, tinha também, acho que esse curso, não sei como, acho que mudou até o nome agora, assim, né, mais comunicação social, mas para a área, assim, do jornalismo, né, de humanas. Eu também pensei em psicologia, só que daí, no meu caso, a UEM era, lá em Maringá, era integral o curso, e eu precisava de um curso que desse para trabalhar durante o dia, né? Então, não rolou assim, acho que tudo vai acontecendo do jeito que tem que ser, né? E aí eu fiz letras em inglês. Ah, uma coisa boa para falar também. Ah, verdade. É verdade, esqueci de comentar isso. Eu fiz letras em inglês, gente. O inglês, para mim, foi muito difícil na faculdade. Muito mesmo. Assim, a gente estudava, lia livro em inglês, tinha literatura, estudava poema em inglês. E aí, assim, eu era também muito jovem, como a Lu já falou, que também a gente está na faculdade muito jovem, um pouco imatura, e eu fui levando, assim, inglês, porque eu curtia literatura, então eu estudava mais a literatura, estudava mais o português, sempre apaixonada pela língua portuguesa, e fui levando o inglês ali, né, e hoje eu sinto muita falta, né, hoje eu tive uma dificuldade para eu entrar no doutorado, foi a proficiência de inglês, aí depois eu fiz acabei conseguindo na segunda tentativa que eu fiz a prova aqui do doutorado na USP, e a primeira, o que me barrou foi o inglês, então, assim, para vocês que estão estudando, que são muito mais jovens que a gente, dê valor nas línguas aí, porque vai fazer falta uma hora ou outra para vocês. Então, Deixa eu explicar uma coisa rapidinho, um minuto. Já que a gente está falando do curso de letras em específico, gente, o curso de letras, ele vai trabalhar principalmente a língua portuguesa, a filologia, né, de onde ela surgiu, as mudanças linguísticas, porque a gramática, a gente tem a gramática, tem a linguística, tem a literatura, tem as teorias literárias, e a maioria dos cursos de letras que existem hoje, tanto em EAD quanto presenciais, ele vem com uma outra língua junto, que é o inglês, o mais comum. Então, você vai fazer letras? Letras o quê? Letras em inglês. Ou letras alemão, letras francês. A maioria das universidades oferecem letras em inglês e letras espanhol. Provavelmente aqui em Joinville, eu estou chegando há pouco tempo, deve acontecer o letras alemão também. Né? Eu não sei se eu estou falando bobagem. Mas aí na USP, onde a Val estuda, tem letras russo, letras chinês, letras japonês. Letras grego. Tem. E a Val fez inglês. Inglês são 5 anos. Agora, gente, hoje, esse curso de 5 anos que a Valéria fez presencial e eu fiz em 4, porque eu só fiz português. Eu não estudei outra língua. A língua que eu estudei fora foi por conta. Eu só quis me habilitar em português. Eu estudei latim. Eu estudei a formação das palavras em latim. E aí, o que aconteceu? O que eu fico muito triste hoje
O curso da Val de 5 anos e o meu curso de 4 anos de incansáveis leituras, hoje a gente tem visto nos EADs, né, de algumas universidades transformados em 2 anos. E aí eu penso, por mais que esse aluno entre e faça um excelente curso, que teoria que ele vai ter para entrar em sala de aula? Porque quando a gente está em sala de aula, a gente aprende a dar aula dando aula. Nenhuma teoria de, você vai fazer assim assado, dá certo, porque cada um é cada um. Eu tenho o meu jeito, a Val tem o jeito dela, ministrando a mesma matéria. Mas a teoria tem que ter. A teoria você tem que ter estudado, porque o aluno, ele sabe, professor, que não sabe. Tô falando besteira, Valéria? Né? E aí, claro, não é tudo que você vai conseguir ler na faculdade, né? Não é tudo que você vai conseguir ler na faculdade, não é. Mas tem coisas que são prioritárias. Vou dar um exemplo. Existe um livrinho pequenininho chamado Poética de Aristóteles. Eu, enquanto professora de literatura, a minha base está lá. Se eu não sei aquilo, então eu não dou literatura, para qualquer curso. Porque algumas perguntas que vocês que são muito curiosos, por isso que é legal o adolescente, que vocês nos fazem, falam assim, tá, mas por que isso? Eu vou lá no Aristóteles e te respondo. Aí você faz, nossa! Agora, como que um aluno que faz um curso de 2 anos vai ler? Eu fico preocupada nesse sentido, né? Pronto, me empolguei de novo. É até difícil uma coisa dessa, porque que tipo de profissional que vai sair de um curso desses, né? É muito complicado. É muito complicado, né? Assim, abrindo um parêntese um pouco, sem querer, assim, recriminar nada, mas é que a gente realmente há uma preocupação muito grande com o EAD, né? Então, assim, vocês que estão fazendo aí escolhas para o futuro, se possível, escolham o curso presencial quando forem estudar. Claro, esse momento que a gente está vivendo esse ano é uma coisa atípica, né? Mas para a faculdade, para a graduação, se puderem, né, façam presencial, porque, além de tudo, infelizmente, existe uma questão comercial muito grande em volta dessas faculdades, assim, né, que oferecem um curso de EAD. É duro falar isso, é chato, mas nem todas estão preocupadas com se é que tem alguma que está, com a educação de fato, porque as faculdades que oferecem, eu já trabalhei, já fiz material para faculdades EAD, a Lu também, mas infelizmente a preocupação maior é atingir muitos polos, muitas pessoas e vender os cursos, né? Infelizmente, aí o professor trabalhou uma vez e o material dele vai sendo usado ali por muito tempo e ele só recebeu uma vez só. Então, assim, há uma questão política e comercial muito assim, incômoda, né, nos cursos de EAD, e vocês que têm toda a vida pela frente, todo o tempo, se puderem escolher um curso presencial, fica um conselho aqui para vocês, não façam, claro, uma pós, uma outra coisa assim, mas uma faculdade presencial é importante. Então é isso, a minha parte de perguntas era essa, e eu vou passar para a próxima pessoa, e muito obrigado pelas respostas. Nada. Obrigada pelas perguntas. Gostei bastante. Oiê. Então. Oi, Gabi. Já que a gente já estava falando das aulas, assim, eu queria saber como que foi o primeiro dia de vocês ministrando. Você quer começar? Você lembra? Eu lembro tudo. Você lembra? Que legal! Tudo. E nossa, eu vou deixar você falar. Tá, deixa eu só falar uma coisa, Blu. Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Tem um aluno meu aqui, ó, o Arthur tá aqui, que é do Montessori, aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, Arthur. Eu dava aula aí no Montessori, no lugar do Lucas. Ele é aluno do Lucas. E a Catarina também acabou de chegar, que ela é minha aluna linda. O Arthur tá no chat. E a Catarina é minha aluna aqui do 9º ano, do Montessori também. E a Catarina quer ser professora. Bem-vindos, alunos de São Paulo. Eu trabalhei no Montessori e no Domus.
Saudade, muitas saudades. Que lindo, muito chefe. Bom, vou falar então do meu primeiro dia. Olha, foi muito difícil para mim. Não sei para a Lu como é que foi, mas para mim foi difícil, assim, porque você tá querendo dar o seu melhor, como em qualquer outra coisa que é a primeira vez e tal. Então você tá nervoso, né? E aí depois você terminou o dia, você fala, você sempre tá se cobrando, eu acho que não foi legal, né? Eu acho que devia ter falado isso naquela hora, e não sei o quê. Então, eu fico com dó dos meus primeiros alunos, assim, porque eu acho que hoje, assim, nossa, eu fico vendo a própria matéria, tipo assim, ensinar verbos, por exemplo, ensinar crase, que são coisas que não são tão simples de serem explicadas, de serem compreendidas. Lá naquele meu começo, a Lu falou que estava 23 anos dando aula, eu tô há 13, eu acho, mais ou menos, contando aí a época do estágio e tal. Então, eu, com certeza, acho que em toda a profissão, mas na língua portuguesa, pelo menos comigo, foi assim, na profissão de professor, né, no caso, você vai ganhando muita bagagem com o passar do tempo, com a prática, né, então, hoje, eu acho que você tem muito mais, você viu que deu certo, que não deu e tal, então os primeiros alunos, as primeiras aulas, né, o primeiro dia não foi fácil, mas hoje a gente está aí, né, 13 anos de experiência já e aprendendo todo dia, mas com certeza minhas aulas hoje são melhores do que as primeiras, para mim, no meu caso, sim. Mas, Valéria, independente disso, mesmo com pouca experiência, né, e a gente sempre vai se cobrar, você fazia com amor. Você fazia com amor porque eu te conheço, porque a Valéria, gente, ela é puro amor. Então, quem foi seu aluno mesmo no início deve ter gostado do mesmo jeito. Eu já tive uma experiência engraçada, Gabriele, porque a minha primeira vez em sala de aula era no estágio. Porque a Val talvez não tenha passado por estágio, porque ela veio do magistério, e ela já tinha entrado em sala no magistério. Eu não. Eu fui secretária, depois eu fui bancária. Eu trabalhei no banco 7 anos. E quando eu estava no último ano do curso de letras, a gente tinha que escolher uma escola para ir lá fazer o estágio. E duas séries, uma série do ensino médio e uma série do ensino fundamental. Eu escolhi a 7ª série e o segundo ano do ensino médio. Eu lembro até hoje. Eu fiquei semanas montando brincadeira, porque esse jeito, quem me conhece e quem são meus alunos, sabe que eu entro em sala chutando, né? Fazendo cambalhota, é o meu jeito de dar aula. E aí, eu queria brincar, fazer jogos e etc, etc. Só que, na faculdade, nós temos um professor que é de estágio. Então, ele te ensinaria a dar aula. E que, né, ele fez o que ele pôde, mas a gente só vai aprender com a experiência. E eu lembro que quase todas as minhas colegas de sala, elas já eram do curso de magistério. E todo mundo, Gabriele, tirou 10 no estágio. Sabe quanto eu tirei? 6 para passar. E aí eu fiquei arrasada com a minha nota. Foi a única nota 6 da sala de aula. E hoje, Gabriele, depois de 23 anos, eu sou uma das profissionais que melhor me encontro colocada dentro de sala de aula. Então, aquele tombo que eu levei serviu para eu vou dar certo. Eu vou fazer certo. E aí, tem erros e acertos, mas aí um outro segredinho que eu vou contar para quem é meu aluno aqui, ó. Todas as vezes que eu entro numa sala de aula, pela primeira vez, eu tenho um super frio na barriga e eu entro super nervosa, só que eu não faço vocês perceberem. Vou dar um exemplo. A turma da Isbela eu conheci esse ano, é o primeiro ano H. Eram alunos que eu não conhecia. De todas as turmas, Isbela, a turma que eu tive mais medo de entrar em 2020 foi a de vocês. Sabe quando você faz assim? Arrumo o cabelo, como é que eu vim me colocar? É aquele frio da emoção do artista que vai apresentar o espetáculo. Como é que vai ser a recepção? Aí depois da primeira aula as coisas se acalmam. Mas mesmo assim eu vou tateando. Isso é um segredo, não tinha contado. Mas eu tenho ainda uns frios na barriga
antes de entrar em sala. Aí depois fica bem. Você é uma artista, né, amiga? A galera tá aí para comprovar. Aula remota, pessoa arrasando, meu Deus do céu. Coitado dos meus alunos, tem dó. Ó, só mais uma coisa também, eu também, tudo que foi acontecendo na minha vida foi me ajudando a pensar como eu queria ser professora, de ver os meus professores também, os professores que eu tive falam, gente, eu quero ser igual a ele, né, assim, tal. Sim. E tem uma pessoa que a Lu conhece, que foi uma grande inspiração para mim também, porque a Gabriele perguntou dos primeiros dias tal, e ele, eu fui substituir ele, cara. Imagina você vê a pessoa num pedestal, assim, o top das gramáticas, das galáxias das gramáticas, no caso. Ele muito, muito, muito inteligente, aquela aula, assim, que eu aprendi muito com ele. Ele era assim, não era meu professor, ele era o professor da escola onde a Lu também trabalhava, e eu assistia as aulas dele, que é o André, que é um grande amigo da Lu, né? E aí, quando eu fui assumir a minha primeira turma, assim, como professora titular, foi para entrar no lugar dele. Então, assim, era uma grande responsabilidade, porque os alunos estavam muito, os pais, todo mundo aguardando para ter aula com o André. Aí chega no André, né? É uma pessoa que... Ele foi para o ensino médio, né? Oi? Porque ele foi para o ensino médio, por isso que ele saiu, lembra? Foi. E aí eu fui assumir o lugar dele no 8º ano, na época era a 7ª série. Então não foi fácil, mas aquele desafio era tão grande para mim que eu me preparei tanto assim, e aquela sala, apesar do começo ter sido difícil, como eu falei, que eu tenho volta aos alunos pela questão da experiência que não tinha tanta, mas é tão especial, eu tenho contato com eles alguns até hoje, aquela turminha que foram meus alunos em 2009, vejam só, né? Então é isso também, um parênteses que eu contei aí, que a gente gosta de contar a história, né, amiga? Pode seguir, gente, senão a gente não para de falar. Eu simplesmente não consigo imaginar a Lu nervosa para dar aula, porque no primeiro dia que ela deu aula pra gente, lá no 9º ano, eu lembro desse dia, tipo, não pareceu nervosismo nenhum, entendeu? Tipo, por mais que fosse uma cidade nova, um colégio novo, nada, ela não transmite isso. Nossa, eu quase faço sinal da cruz antes de entrar. Barriga gelada, mão suando. Aí começa a relaxar depois, Gabi, mas os primeiros 15 minutos eu não demonstro, mas eu sempre estou muito tensa. Quando eu dou palestra também, eu tenho algumas técnicas quando eu vou dar palestra para eu distrair esse meu nervosismo, que inclusive eu já ministrei aula dessas técnicas, né? Daí entra no setor da comunicação. Mas então, contei um segredo para vocês. Era mais isso mesmo, obrigada. Linda, saudade, nossa, de vocês. Obrigada a vocês. Oi, boa noite. Oi. Eu tenho 2 perguntas para vocês, que é, depois de vocês se formarem, se vocês tiveram dificuldade no mercado de trabalho por ser recém-formandas. Boa, excelente pergunta, muito boa. Eu posso sugerir uma coisa? Quem tem uma ou duas perguntas, às vezes eu acho que é interessante vocês fazerem as duas, porque a gente já responde emendando. Não sei, uma sugestão, não sei. O que vocês acham? Ok, pode ser. E a outra é que a gente vê muita coisa, tipo, na internet, na televisão, que, tipo, às vezes os alunos não respeitam tanto o professor. E eu queria saber se vocês tiveram alguma situação desagradável em sala de aula. Tá. Quer começar, Val? Quem começou a última? Foi eu, né? Pode começar você essa, vamos trocando. Então, primeira coisa, com relação ao mercado de trabalho, tem uma frase, eu não sei de quem é essa frase, que fala assim, que a sorte, para algumas pessoas, é o encontro entre a preparação e a oportunidade. Você tem que estar sempre preparada, Maria. E assim, como é ser preparada? Não é tirar 10 na faculdade, tá? Gente, esqueçam 10. Na faculdade, vocês vão ser proativos. O que é ser proativo? Assistir às aulas que valem realmente a pena, fazer bons trabalhos, ler bons textos. E se tirar 7, mas você entendeu o conteúdo, tá bom.
Se for necessário que tenha um congresso numa semana que tem aula, você vai pegar aquelas aulas que você pode faltar, você vai faltar aquela aula, você vai avisar o seu professor, você vai falar que você está num congresso. Se o seu professor preparou uma palestra para levar, assista a palestra, mas lá no fundo, não lá no fundo lixando a unha, lá na frente olhando para o palestrante. Resumo, vocês têm que fazer mais do que a sala de aula, porque as universidades, eles vão ofertar, como a Valéria falou, congressos, iniciações científicas, isso vocês vão entender um pouquinho melhor no terceirão, os professores falam isso para vocês, eu sou uma das professoras que falam bastante, e você tem que fazer o a mais, o teu currículo tem que ter o a mais, vai ter um negócio lá de cantar, participa, nem que você tenha que puxar a cortina. Vai ter um congresso não sei aonde. Em vez de você comprar um sapato, compra o livro e vai no congresso. Investe em você na educação. Porque aí, Maria, quando você está pronto, terão vários currículos igual ao seu. Quando os profissionais abrem o seu currículo, legal, fez o curso de letras, legal, Universidade Estadual de Maringá. Ninguém vai lá olhar que você tirou 10 em linguística e 8 em literatura. Eles vão olhar os extras. Ela participou de uma iniciação científica. Ela fez um estágio. E não esperem ganhar dinheiro no início. Façam coisas não é para você ganhar dinheiro, para você ganhar experiência. E aí eu vou ser bem sincera. As coisas vão acontecendo. Se você faz com amor, se você se prepara... eu não tive problema de entrar no mercado de trabalho. Não tive. Até assim, nossa, né? Eu não tive por quê? Na hora que que me indicaram, lógico, eu morava em Maringá, conhecia todo mundo, foi fácil porque foi uma questão de indicação. Só que não adiantava nada eu ter sido indicada se a hora que eu fui lá dar aula teste, eu não tivesse preparada. Né? Inclusive, eu estava no banco ainda nessa época. E aí foi onde eu entrei no Colégio Platão. E a hora que eu cheguei para fazer a minha aula teste, Maria, eu levei sonzinho. Nessa época não tinha celular, que você levava os sons, livros. Você sabe que a coordenadora olhou para mim? Tinha um tablado na sala de aula. Eu entrei para dar aula numa sala do segundo ano do ensino médio que tinha um tablado assim. Eu, menina ainda, com cabelo curtinho assim, a professora, a coordenadora Maria Elisete Serra, maravilhosa, falou assim: onde é que você vai, menina, com essa parafernália, que eram os livros, as apostilas? Se você é boa, você vai falar para mim. Você vai vender educação falando. E naquela hora que eu entendi que as tecnologias, elas são importantes, mas o que vale mesmo é o professor. Então, é difícil, tem muitos amigos meus que passaram por dificuldade, né? Só que assim, eu em toda a minha vida, sempre quando eu procurei emprego, foi tranquilo, porque eu falei, eu vou conseguir, né? Cheguei em São Paulo, foi a mesma coisa, foi um pouquinho mais demorado em São Paulo, porque é uma cidade muito grande, aí você é o mais um, ninguém te conhece, mas aqui em Joinville, as portas do Bonja foram abertas assim, ó. Eu cheguei, dei o currículo no Bonja, fiz a entrevista, no outro dia eu estava empregada. Mas assim, tem que estudar, tem que se preparar, tem que... você pode fazer tal coisa? Vai. Quem é visto é lembrado. Não sei se a Val vai concordar comigo, né? Eu vou lá fazer um estágio, não vou ganhar nada. Você vai ganhar experiência. Vá. Você vai conhecer pessoas, você vai fazer network lá. Você vai, né? E isso não contam pra gente na universidade, a gente descobre depois, que já tá terminando o curso. Eu descobri no terceiro, quarto ano do curso de letras. E ainda descobri cedo ainda, né? Tem gente que sai da faculdade com o currículo na mão, achando que tirou 10 em cálculo, que fez engenharia civil e que vai ser um excelente engenheiro, sem ter feito um estágio, sem ter feito um curso, sem ter feito nada. Então, não vai ser bom, não. Eu vou assinar embaixo tudo que a Lu disse e vou ressaltar uma coisa, que partindo também da minha experiência. Quem escolher fazer letras ou alguma área da licenciatura, eu acho que todas é importante isso que eu vou falar, todas as áreas, mas pelo menos para mim, faça estágio. Faça estágio, porque, assim, existe o estágio obrigatório, que na licenciatura você vai ter que fazer a disciplina de estágio que a Lu comentou, tal, você vai ter que fazer. Eu fiz numa escola pública, né? Só que, assim, eu entrei na faculdade de letras e trabalhava, como eu falei, desde o magistério no escritório, eu trabalhei no sindicato rural, que lá da minha cidade, e eu estava no terceiro ano do ensino, no terceiro ano da faculdade, eu falei, cara, eu estou no terceiro ano, tem mais até o quinto ano, e eu estou trabalhando numa coisa que não é a minha área.
não tá certo, né? Eu quero ser professora mesmo, eu quero ir para essa área, então eu vou ter que mudar. Aí eu saí então desse sindicato, que é um escritório de contabilidade, basicamente, assim, entreguei currículo nas escolas lá de Maringá e consegui o estágio no Platão, né? Nesse colégio onde eu conheci a Lu. E aí eu passei a ganhar 4 vezes menos do que eu ganhava. Eu voltei a morar com os meus pais, tudo, porque eu estava morando com amigos ali na cidade. Aí eu voltei para lá, para a cidadezinha do lado de Maringá, porque não dava para eu pagar tudo e tal, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Então, esse estágio que eu estou falando que eu fiz, não é o estágio que a faculdade pede, obrigatório, é você procurar um estágio remunerado, já ou não, né, mas na sua, dependendo da sua condição e tal. Então, era remunerado, mas era assim, R$ 200 por mês, né, que ganhava naquela época. Então, e aí eu mudei a minha vida, me adaptei, mas assim, eu aprendi tanto fazendo esse estágio, fora as pessoas que eu conheci, né? Aí, ó, até hoje na minha vida. Mas assim, então a importância de fazer o estágio, porque daí, Maria, né? Eu acabei ficando depois na escola. Se você se prepara, como a Lu falou, você mostra o seu diferencial, você se dedica, né? Isso em qualquer profissão, mas aí, então, eu acabei ficando ali. Assim que surgiu essa oportunidade, o professor André, eu falei, foi para uma outra sessão lá da escola, eu pronto, fiquei no lugar dele. Então, você já acabei me encaixando ali. Acho que eu estivesse morando em Maringá até hoje, talvez estaria trabalhando lá, não sei, mas porque, enfim, então, só ressaltando tudo isso que ela falou, se quem for para essa área, principalmente, se puder, vá procurar um estágio numa escola ou em qualquer outra meio envolvendo aí esse curso, porque é um diferencial, é importante, a gente aprende muito. E tem mais uma outra coisa só para eu fechar ainda essa mesma pergunta. Quando eu ministrava aula no curso de letras para o Júnior, no caso, o Júnior foi embora. Eu também acho que acabou o Júnior se formando, eu já estava em São Paulo. Mas eu lembro que da sala de aula que eu dava ali, da sala do Júnior, eu contava, sei lá, de 30 alunos, uns 5 que realmente eu sabia que eu poderia indicar para ser professor. Porque não é todo mundo que está ali e que vai querer ser professor, por exemplo, né? Já que nós estamos falando da nossa área. E quando você vê o feeling do aluno, você já sai empregado, porque os seus próprios professores te indicam. Gente, quem faz um curso com vontade de proativo, né, que se preocupa com o curso, que conversa com o professor, que troca informações inteligentes com o professor, esse professor vai olhar para você diferente, falar, olha aí, ó, se eu precisar indicar alguém, eu vou indicar ele ali, ó. Quem é visto é lembrado, né? Tudo bem essa pergunta? Posso ir para a próxima? Vou tentar ser mais breve. Claro que existe Cadê a Maria? Existe, eu já passei algumas situações, principalmente quando eu era mais nova, que eu parecia muito nova. E aí, as pessoas, em virtude da minha aparência física, não me respeitavam em algumas situações. Assim, essa menina vai entrar aí, ela não sabe nada, ela tem carinha de bonequinha. Essas coisas de estética idiotas, né? Que são. Idiotas não, essas coisas de padrões que são pré-estabelecidos. Só que eu sempre me preparei. Então, quando eu começava a falar, quando eu colocava firmeza já no meu bom dia, opa, ela veio realmente para dar aula. Então, assim, aconteceram algumas situações. Eu acredito que o professor sempre precisa ser o adulto da relação e nunca levantei voz para aluno, gritei com aluno. Eu tento me acalmar, apesar do nervosismo acontecer, né? Somos de carne e osso, mas eu tento resolver fora de sala de aula com um bom diálogo. Todas as vezes que isso aconteceu, eu me tornei posteriormente uma referência, às vezes, ou tive contatos bem positivos com esses alunos. Então, a gente tem que, psicologicamente, muitas vezes, saber lidar com algumas situações. Mas, claro, né, eu sempre trabalhei em escola privada, é uma outra realidade, eu não posso comparar com alguns profissionais, colegas que trabalham em lugares
não menosprezando, pelo contrário, muitas escolas públicas são muito melhores que muitas particulares, mas existe violência em algumas escolas, existe tráfico em algumas escolas, existe politicagem em algumas escolas, e aí, às vezes, coisa que estoura na televisão, aquilo lá nunca aconteceu comigo, tá? Eu sou uma privilegiada, digamos assim. Tudo foi leve perto do que eu já vi aí na televisão. Eu também vou, mais ou menos como aluno, também me sinto privilegiada, também sempre trabalhei em escola particular, e até, assim, quando eu recebo o carinho que nem nós recebemos há pouco tempo aí no Dia dos Professores, é uma delícia, é uma coisa muito gratificante, e eu adoro, né, esse reconhecimento, mas eu sempre penso mesmo, que as pessoas, isso que vocês veem na TV, né, que a Maria citou, que a Lu citou, esses acontecimentos de violência, de agressão ao professor, de um total desrespeito, isso eu nunca vivi também, então, e eu fico imaginando, assim, que esses caras, esses profissionais que estão na escola pública, que tem que lidar com esse tipo de situação, ainda se for, desculpa, mas se for ainda uma mulher que é mãe, que tem que cuidar da casa dela, tem que cuidar do filho, que tem ainda dá aula em 3 turnos, manhã, tarde e noite, gente, isso sim é que, assim, é uma heroína mesmo, né, não, qualquer professor merece todo louvor, mas aí, essa realidade realmente não é para os fortes mesmo, assim, e eu também nunca vivi nada assim, já passei algumas coisas, umas dificuldades de indisciplina, mas vou contar só uma coisa, uma vez que aconteceu pela Maringá, rapidinho, mandei o aluno para fora, e aí eu fui abrir meu carro na hora de ir embora, e tinha um monte de chiclete colado na maçaneta do carro. Eu lembro disso. Quem será que foi, né? Mas tudo bem. Então, foi uma coisa, assim, que eu lembro, assim, de mais, assim, que já me aconteceu, né? Então, ainda, eu, realmente, como a Lu falou, me sinto privilegiada. Mas, assim, não dá para romantizar, de fato, tem dificuldades, tem muitas dificuldades, sim, mas essas coisas de violência, de agressão, infelizmente, ou felizmente, eu não sei como falar isso, né? No Brasil, por questões políticas, por questões, enfim, o ensino público deveria ser de altíssima qualidade, né? A gente sabe, todo mundo sabe disso, passa por uma total desvalorização, né? Entra governo, sai governo, alguma coisa melhora, outra coisa piora e tal, mas, enfim, tem muito que melhorar, né? E aí, essa coisa mais triste que se vê na TV, como a Maria citou, é mais realmente na escola pública, né? Então, é isso. Muito obrigada. Bom, então, professores, eu acho que nosso tempo já está batendo aqui, né? Nossa, que horas são? São 8h19. Nossa, você acredita que eu nem foi tão leve? A gente fala muito, eu adoro falar. Então, eu vou pedir desculpas para o chat, que no começo da entrevista eu tinha confirmado com eles para deixar para eles fazerem perguntas, mas peço desculpas, mas nosso tempo já está batendo. Então, eu queria fazer uma última pergunta, e a resposta acho que não vai demorar muito, então depois disso a gente finaliza já. Sim. Então, professoras, vocês teriam algum conselho para dar para alguém hoje, um jovem, né, no caso, que não sabe exatamente qual faculdade ou profissão quer escolher? Então, acho que sinta-se à vontade aí, e aí depois disso a gente já vai finalizar, beleza? Tá, eu vou começar então. Primeira coisa, comecem a perceber que, assim, eu vou usar o meu exemplo. Comecem a perceber o que vocês não gostam. E você vai ter que se autoconhecer um pouquinho. Eu tenho um feeling para arte, eu tenho um feeling para música, eu tenho um feeling para exercícios pontuais e cálculos. Eu acho que isso pode contribuir quando você for um profissional, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vejo meu esposo em casa, ele é engenheiro civil. Tudo para ele tem que ser muito rápido, muito calculado. Só que ele também passeia hoje pela arte, mas não tanto paixão quanto pelas exatas. Então, primeira coisa, comece a tirar o que vocês não gostam.
E aí, dentro daquilo que vocês se interessam mais, lá, eu gosto de biológicas, seria interessante vocês fazerem pesquisas, né? Hoje a gente tem aí os meios digitais, algumas plataformas que eu posso passar para vocês depois, né, mais sérias, para que vocês pesquisem, profissões novas. Porque, gente, daqui 5 anos existirão profissões que nem existem hoje em virtude dessas novas tecnologias, né? Eu sempre falo que existe no Brasil essa cultura de querer fazer o medicina, o direito, a engenharia, né, que são uma das nossas primeiras profissões que são enraizadas lá no século XIX. Não são só essas profissões que vão te valorizar, né? Não escolha a profissão pelo status, escolha a profissão pela afinidade. Porque aquilo que você faz bem, você faz com amor e as coisas vão acontecendo. Então, a gente não deu tempo de falar de financeiro aqui, não deu tempo de falar, né, das aberturas que o curso de letras nos traz, que são vários, mas eu sou feliz no que eu faço. Então, eu acordo, eu sou feliz, né? Então, e aí as coisas vão acontecer. Então, sejam proativos no sentido de pesquisar, de procurar, de serem curiosos, assistam vídeos, conversem com outros profissionais. Nenhum adulto já formado vai fechar as portas e falar para vocês que não querem conversar sobre esse assunto. Sejam curiosos, né? E que aos poucos as coisas vão acontecendo. Às vezes vai chegar no terceirão, não vai ser isso ainda, às vezes você vai começar um curso, não vai ser isso ainda, não tem problema. Adquiriu experiência. Ai, mas eu vou me formar com 30 anos. Não tem problema. Não tem importância. As coisas vão acontecer. Então, calma. Calma. E começa tirando o que você não gosta. Dentro do que você gosta, uma hora vai começar a surgir um caminho. É como uma luz, vocês vão ver. Confia em mim. Olha. Acho que é isso, Gustavo. Eu vou só complementar o que a Lu disse, porque é isso mesmo, mas eu só te perguntar uma coisa. Isso que vocês estão fazendo, esse projeto que hoje foi comigo e com a Lu, que a gente focou em letras, apesar de realmente não ter falado várias coisas sobre o curso, não só da área do professor, que também dá para trabalhar como revisor, como intérprete, como tradutor, como na área da comunicação, no marketing, enfim, produção de conteúdos, hoje tem digitais, então tem tanta coisa, né? Mas é claro que o forte é a licenciatura a ser professor, mas tem muitos outros caminhos também. O meu conselho, vocês já estão fazendo. Vocês estão no primeiro ano do ensino médio, sabe? Eu conheci até hoje, eu não sei se eu já participei de algum evento, eu já fiquei sabendo de alguma coisa onde os alunos estão no primeiro ano do ensino médio e já estão buscando isso, contato com os profissionais, conversas, para você ter um curso. Pois é, então o meu conselho, vocês já estão fazendo, vocês estão buscando informações, conversar com os profissionais, ouvir de quem está na área, aí você vai falando, isso aqui eu gosto, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu acho que eu não vou curtir fazer, não, que ela está falando aí, aí vocês vão falar com um engenheiro, nossa, gostei, eu quero isso para... Então, assim, eu acho que vocês já estão fazendo, o que eu ia sugerir, além de tudo isso que a Lu falou, busquem, pesquisem e façam isso que estão fazendo, não desistam disso, de conhecer mais a área com profissionais que são especialistas e podem contar um pouco da experiência para vocês. Além disso, claro, façam testes vocacionais, quando a pandemia nos deixar, oxalá, né, se possível, vão às faculdades, conheçam os cursos pessoalmente, falem, né, enfim, procurem, mas vocês já estão no caminho certo, vocês vão fazer boas escolhas, tenho certeza. Bom, então, acho que é isso por hoje. Queria agradecer de novo às nossas convidadas, ao pessoal que participou, ao meu grupo que ajudou na elaboração da entrevista. Eu espero que a entrevista tenha sido, produtiva para quem assistiu e para quem vai assistir, né, no futuro. E eu acho que é isso. Peço desculpas pelo tempo, a gente acabou ultrapassando 10 minutos, mas, como eu disse, foi muito produtivo, pelo menos para mim, eu acho que todo mundo pode dizer por si mesmo. E é isso, muito obrigado. Acho que agora a gente pode finalizar, então, a entrevista. Acho que agradecer um pouquinho, não sei se alguém quiser dizer alguma coisa. Mas... Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Eu sou encantada nesse projeto e sempre que vocês precisarem, eu estarei disposta a ajudar. Obrigada por mais uma vez pela confiança. Muito obrigada.
Obrigada, gente. Obrigada, tá? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Desejo todo o sucesso do mundo, futuro brilhante para esse projeto e para a vida de cada um de vocês, tá? Contem comigo quando precisar. Desculpa alguma coisa que eu falo bastante, mas valeu, adorei. Super beijo para vocês.